Boa noite, meus amigos. É para mim um redobrado gosto estar aqui hoje, porque pela primeira vez me encontro na agradável sensação de ser um irmão vosso desta casa. Formalmente, já o era, mas formalmente eu sou, neste momento, sou mais um trabalhador vosso, formal. É um gosto pertencer a esta família. Ora bem, o tema que hoje aqui vos trago, olha, é este: evidências científicas do espírito. Para os espíritas, espírito é quase um pleonasmo, não é? Espiritismo, espírita, espírito, está na gênese do espiritismo, está na nossa certeza da existência. Contudo, nós não vivemos isolados, não vivemos numa toca, nós vivemos numa sociedade onde temos a obrigação de poder explicar, justificar as nossas crenças e poder levar esta mensagem também a outros. E então temos que falar a linguagem dos outros. E a ponte é a razão. É a razão, é a filosofia e é a ciência. Daí este título para esta palestra. Como é que nós vamos tratar deste assunto? Vamos exatamente começar por recordar os conceitos filosóficos desta doutrina, onde está o espírito, é um deles. Poderemos encontrar na Wikipédia, vocês vão poder encontrar 19 bases. Contudo, ninguém de nós é capaz de abranger toda a realidade, se calhar 19 ainda é curta, mas vamos nos ficar por 5, as mais comuns: Deus, Espírito, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e pluralidade dos mundos. Vamos recordar aqui no fundo deste iceberg, o que a gente vai estudar. Vamos começar por estudar aqui o iceberg pela pedra até chegar ali em cima. Então vamos começar por aqui, pelo fundo, vamos pela base, pela raiz, os conceitos filosóficos. Depois, como estamos a falar de evidências científicas, temos que falar de método científico. Vamos recapitular o que é o método científico. É um processo porque passa de determinado conhecimento filosófico e dos quais se podem ler leis universais e gerais. E, depois de recordar isto, nós então vamos às evidências. Vamos olhar para evidências da existência do espírito e vamos correr um método científico sobre elas. A partir daí, vamos para o contraditório, vamos ouvir outras verdades, vamos ouvir outras opiniões de outras ciências ao lado, o que é que elas dizem sobre a leitura que nós fazemos de ser o espírito, e por fim concluiremos se realmente está justificado e demonstrado que o espírito existe. Proponho-me a que termine dizendo sim. Vamos a isso, ok? Então vamos começar aqui por recapitular as bases filosóficas do espiritismo, nas quais uma delas é esta, o espírito. Todas elas as encontramos nesta primeira obra maravilhosa, já tem 162 anos, Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857, e que contém o pensamento filosófico do espiritismo, as bases filosóficas, as justificações filosóficas, pelo menos destas 5 que aqui estão. Um Deus único, o espírito, esta que vamos hoje tratar, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos. Consideradas estas 5 como a nossa verdade para esta noite, já estamos a ficar só com uma verdade mais curtinha, mas é a que nos interessa para tratar. Esta, julgo eu, nunca poderá ser levada a um laboratório. Nunca poderá ser experimentada, nunca poderá ser testada. Deus? Não. Se Deus é o único, como é que eu vou compará-lo? Deduzir leis universais gerais é levar algo e compará-lo com algo. Medir com o quê? Vou utilizar o metro, o litro, o centímetro para medir a Deus? Como é que a gente vai fazer isto? Não é? Portanto, não é possível. Só há um caminho único, é pela razão, pela lei da causa e efeito, não é? A um efeito tem que corresponder uma causa, e se andamos a ir para trás, há de chegar ao extremo do conhecimento humano e ainda faltar a causa primeira. É essa que é Deus. Portanto, só lá conseguimos chegar filosoficamente. Contudo, nestas outras,
Não, aí já temos, hoje em dia, já começa a haver evidências científicas das outras. Nomeadamente, nesta. Há uma natureza filosófica, e vamos escutar um pequeno vídeo e ver a justificação de Kardec, que vem no Livro dos Espíritos. É um resumo da segunda parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem 4 partes, como vocês estão recordados. Na segunda parte fala sobre a vida espírita. Vamos escutar um pequeno resumo de Kardec, em que ele justifica, filosoficamente, só pelo uso da razão, que o espírito tem que existir. E depois vamos olhar para um fenómeno que começa a ser comum nos dias de hoje, as experiências quase-morte, que vão ocorrendo um pouco por todo lado, e que a nossa ciência de hoje, nomeadamente as médicas, realmente ficam impressionadas com isso. Vamos então olhar para este pequeno filme, a ver o que é que ele nos conta. Vamos começar por ver Kardec. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material, perecível, e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. A alma é um espírito que encarnou, e, portanto, um ser imaterial e individual, que reside em nosso corpo e a ele sobrevive. Consegui um encontro no Central Park com o médico-chefe da UTI, Dr. Sam Parnia. Eu sei que você fez uma quantidade enorme de pesquisas sobre o assunto. Sam estudou mais de 100 sobreviventes de paradas cardíacas. Pessoas que estavam tecnicamente mortas e que voltaram à vida. Algumas delas voltaram com profundas experiências. Uma das coisas que você menciona, e eu achei extremamente fascinante, é a ideia de que, mesmo sem atividade cerebral, as pessoas voltam contando essas experiências. Tem como isso ser explicado? É importante compreender que, quando uma pessoa está morrendo e se torna um cadáver, é só nesse momento que as células dentro do corpo começam a passar pelo processo da morte, o que pode levar horas, se não até dias. E, na verdade, temos esse espaço de tempo em que podemos trazer a pessoa de volta à vida. E as experiências que elas tiveram nos dão uma indicação de como e quando a humanidade passa pela morte. E os religiosos acreditam quase todos que quando você morre é apenas no sentido corporal. A sua essência, a sua alma continua. Existe algum apoio científico para a ideia da alma? Hoje em dia chamamos a alma de consciência na ciência. Então podemos testar essa teoria científica e ver se essa consciência continua ou se ela acaba. Isso prova, pelo menos, que quando uma pessoa morre, essa parte que nos torna o que somos, a psique, a alma, a mente, a consciência, ou como você quiser chamar, ela não é aniquilada. Ela não desaparece no ar, ela continua pelo menos no início da morte. É sério? Com certeza. Ela continua quando o cérebro não deveria estar funcionando e quando uma Um pessoa destes está senhores passando é pela morte. espírita, que eu saiba. Um deles é ator de cinema, Morgan Freeman, e este senhor é médico. E, realmente, viram como é que termina? Não, afinal, há ali uma consciência que permanece, que já está, o cérebro já parou o coração, já parou o cérebro, e comprovadamente, e aqueles casos que se conseguem recuperar vêm com umas memórias espetaculares. Então, espera aí, se a medicina tradicional tem vindo a advogar que a consciência é um produto do cérebro, se o cérebro parou, se o cérebro morreu, tem protocolos de morte, como é que aqueles que ressuscitaram vêm com memórias? É por aqui que vão os tiros, é por aqui que hoje vamos investigar casos que para nós, espíritas, já tínhamos isso seguro, justificado. Mas é preciso demonstrar, é preciso comprovar, é preciso ir mais adiante. Muito bem, então vamos rever o método científico. E o Espiritismo, como sabeis, meus amigos, é uma filosofia de base científica e desta investigação toda retira umas consequências ético-morais de bem proceder para o homem, para que o seu progresso se faça mais rapidamente. E, como ciência,
Pois, sujeita-se exatamente ao método científico. A ciência é filha da filosofia. E porquê? Não é preciso divagar muito, basta só entender o conceito de Deus. Vimos há pouco que é impossível levarmos Deus a um laboratório, porque é impossível experimentarmos Deus, compará-lo, medi-lo. Mas, pelo conhecimento, nós chegamos lá. Pela razão. Filosoficamente, nós chegamos lá. Ok? Então, no mínimo, esta área do conhecimento escapa à ciência, escapa à experimentação, à medição que nós podemos fazer. Então, só por aí, o que quer que a ciência possa abranger de toda a realidade que está à nossa volta, só por aí fica demonstrado, é mais pequena que a filosofia, então é filha. Ok? Todo o conhecimento científico começa por ser filosófico. E segue este caminho, portanto, aquele conhecimento que, passando por este método, consegue passar por este método, e dos quais se podem sacar leis universais gerais que justificam aquele fenómeno em particular que está a estudar, chama-se isso ciência. O método científico tem estas fases. Começa-se por observar um fenómeno qualquer, seja ele qual for, é claro, se for Deus, para aqui, vai parar aqui nas hipóteses. Portanto, fazem-se perguntas, de onde é que isto vem, de onde é que não vem, e criam-se hipóteses. E não é por acaso que se chama hipóteses. Hipo é pequeno, filho, tese, justificação. E hipótese é uma primeira justificação, uma coisa mais pequena. Então, o método científico, em boa verdade, tem uma primeira fase eminentemente filosófica. Aqui só entra a razão. Somos nós, com o conhecimento que já temos, buscando uma justificação para aquele fenómeno que estamos a observar. E vamos criando umas justificações, umas hipóteses. Portanto, estamos a seguir mais ou menos o padrão que o pai da filosofia, o senhor Platão, e agora só uma parte para os espíritas, o senhor Platão, há um espírito, Zéfiro, de nome Zéfiro, que fala para Rivail, ou Allan Kardec, é o mesmo que lhe diz que ele tinha sido de sacerdote druida na Gália junto com ele, com o Zéfiro, e chamava-se Allan Kardec, também lhe diz que ele foi Platão. Mas o Kardec era uma pessoa muito humilde e muitas coisas, e nunca aceitou isso. É só uma parte. Portanto, provavelmente Kardec também foi o senhor que definiu a filosofia, dizendo que era uma crença verdadeira justificada. Isto é, tem-se uma determinada crença e vamos justificar, intervir a razão. Aqui substituímos ali crença verdadeira, Deus, e podemos justificar. Tem que existir uma causa para aquilo que a gente já não conseguiu, porque o que é que a ciência faz? A ciência descobre. Descobrir não é criar, certo? Já existia, a gente está aí a descobrir. Oi, então vem de trás. Então tem que ter uma causa lá atrás. Okay? Muito bem. Então, nesta primeira fase, intervém fundamentalmente a razão. E depois, então, entramos numa fase científica para aquele conhecimento que é suscetível de experimentação. Deus não é, mas os fenómenos mediúnicos são, a química é, a biologia é, a medicina é, portanto, há vários. Ok? Portanto, e o que é que nesta fase se faz? Pega-se nas hipóteses e vamos sujeitar a experimentação. O que é que a ciência espírita, qual é a ferramenta essencial da ciência espírita? Chama-se mediunidade. Fazendo uma metáfora com a astronomia também é uma ciência, não é? E ela estuda corpos celestes. E o que é que utiliza? Utiliza uma luneta, não é? Um telescópio. A nossa luneta é esta. Nós também utilizamos esta luneta para olhar para o outro mundo. A vida depois da vida. É a mesma coisa, ok? Portanto, e depois de nós olharmos aqui através da mediunidade para o outro lado da vida, fazemos as nossas experimentações. E Kardec, como é que ele experimentava? De uma forma simples, direta, fácil. Perguntava a um médium uma pergunta. Os espíritos que ali se revelavam, não dizia nada e ao outro perguntava e só ficava com aquilo que coincidia. É uma forma de experimentar. Se a gente repete sempre o mesmo resultado para a mesma experiência, então pode-se ler uma lei. Certo? Portanto, e vamos experimentando, vamos tirando conclusões, vamos começando a fazer documentação. Kardec foi fazendo, por exemplo, o Livro dos Médiuns, a primeira obra eminentemente científica de Kardec, em que ele tem lá todas as leis gerais universais das capacidades mediúnicas da altura, hoje já há outras, mas da altura. Portanto, e sempre certo que ninguém é o dono da verdade.
E isto, nós vamos, hoje temos uma verdade, aqui as hipóteses que a gente criou, alguma delas consegue chegar à tese, mas mesmo assim, mais tarde, com mais conhecimento, temos que a rever. Entramos determinadamente na fase científica do método científico. O que é? O Sr. Aristóteles foi um aluno de Platão, ou Kardec, se acreditarmos que Kardec teve uma encarnação prévia como Platão, dizia ele que deste conhecimento todo que a gente chega pela filosofia, pela razão, há algum que, passando isto, a gente pode comprovar. É a crença verdadeira e justificada que vinha dali, comprovada. Ok? O Espiritismo é a mesma coisa. Reparai, vou-vos dar evidências claras disto. Olha para esta obra, todos conhecem. O Evangelho segundo o Espiritismo. Se forem ao capítulo 19, que tem título de A Fé Move Montanhas. Okay? E se forem ao parágrafo 7, vem lá uma das frases que muitas vezes se dizem em todas as casas espíritas. Fé inalterável é aquela que pode fazer frente à razão em qualquer unidade da humanidade. Sou-vos a isto justificar, utilizar a razão para racionalizar a nossa fé? A mim soa. Ok? E claro, quando a gente parte para a experimentação, e esta é a primeira obra, como eu vos dizia, de caráter eminentemente científico, ele tem duas eminentemente científicas, tem esta e tem a Gênese, a última, que ele faz em vida. E ele, se vocês forem ao capítulo 20, parágrafo 230, está lá uma mensagem do Espírito Erasto. Olha o que é que ele diz. Mais vale ignorar 10 verdades que acreditar numa única mentira. Cá está. Das hipóteses todas que a gente tem, só vai menos chegar à tese aquela que naquele momento for melhor e der justificação a tudo. Porque se eu tiver dúvidas, não vai. Não vai. Ninguém embarca aqui porque o outro diz. O Espiritismo é assim também, não é nenhuma religião, é assim mesmo, é sempre a cabeça a pensar. E, por fim, ainda, e esta é outra característica das ciências, se vocês forem à Gênese, que por acaso é a segunda obra eminentemente científica de Kardec, a primeira parte que fala das características da revelação espírita, parágrafo 55 diz assim: o Espiritismo, como ciência, vai ao lado das outras. Se em algum momento uma nova verdade se revelar, o Espiritismo a aceitará. Claro, exatamente. Não é? Kardec não foi nenhum ser superdotado, muito menos Deus. Ele muda de opinião ao longo da elaboração da doutrina. Ok? E ele avisa claramente que há 3 coisas que há que respeitar se queremos manter a solidez da doutrina, e podeis ver isto na revista Espírita, 1868, quando ele fala da Constituição do Espiritismo, em dezembro de 1968, ele diz 3 coisas. Uma delas, evitar interpretações erróneas, cuidado com a linguagem, o que é que se diz, etc, não sei mais. Segundo, não fugir da aplicação prática do Espiritismo aos problemas que o homem tem. Não andar na manteiga, não, é para resolver problemas práticos. E por último, não se imobilizar no presente. A sociedade em que vivemos é distinta de há 160 anos. Mas as pautas filosóficas continuam a ser válidas. Agora, temos que adaptá-la e há de aparecer novo conhecimento. Ok? Portanto, Kardec não era um Deus. Não era, é um homem como nós. E mais, os espíritos não ficam mais inteligentes por não terem corpo. O que é que são os espíritos? Que hoje estamos a tratar do espírito. Os espíritos somos nós, desencarnados, sem corpo. Se eu não é pelo facto de morrer que vou passar a ser mais inteligente. Kardec, o que é que fazia? Não me interessa quem tu eras, interessa-me o que tu dizes, perceber o teu raciocínio. Ok? Muito bem. Posto isto, e sendo o Espiritismo uma ciência, vamos então agora aplicar este método a algumas evidências. Vamos então começar por construir a tal hipótese. Naquela primeira fase, observar umas coisas e tal, uma hipótese. E vamos então ver aqui. Observamos. O que é que nós observamos? Os fenómenos que eu vos vou aqui trazer hoje são estes. Há relatos de atividade consciente durante experiências quase morte, em coma, mas também após paragem cardíaca com perda total de função cerebral. Coma não é experiência quase morte, tem alguma atividade cerebral, como tem, vamos ver aqui casos, nós vamos progredir neste sentido assim, de evidências, e é o sentido de abaixamento de níveis de consciência.
Este aqui é um caso algo estranho, vamos começar por ver, mas depois temos aqui uma anestesia cirúrgica com o menino, depois temos ali o coma e depois temos mesmo experiências quase morte. E vamos ver o progresso disto e como é que ressalta bem esse tal lente da consciência não local. Ora bem, então nós observamos isto, então há que perguntar quem é que a produz. Se depois de estar o cérebro parado, não sei o que mais, a pessoa ainda vem com memórias, então a inteligência, o produtor das memórias, e a memória estava fora do corpo, estava fora do cérebro, ok? Muito bem, então vamos agora hipotetizar, vamos criar essa hipótese. Então, não há efeito sem causa, certo? Se a pessoa vem com memórias e está com o cérebro parado, de onde é que vem? Como já tínhamos visto há bocado no filme. Se há consciência para além da morte cerebral, ela não é produzida pelo cérebro, certo? Está lógico, não é? Está lógico, muito bem. Então, se assim é, se não é produzida pelo cérebro, então não é local e sobrevive à morte. Já o Morgan Friedman, com o outro médico, já tinham chegado a esta conclusão também. Ok. Se é sobrevivente à morte e mantém consciência continuada individualizada, é espírito, na linha conceptual da ciência espírita. É isso que nós dizemos no espiritismo, e Kardec concluiu que não é para a gente morrer, não volta para a consciência universal. Não, continua a ser a mesmo perfil psicológico. Quando aparece depois numa reunião mediúnica, já como espírito, vem a pensar da mesma maneira. Ok? Muito bem, então isto é espírito. Então, hipótese. Então o espírito existe e os mortos são espíritos. Ok? Está bem? Está bem relacionado assim a coisa? Então agora vamos agora ver aqui uns casos. Vamos começar por este caso. Este caso deu origem a um filme que podem encontrar na internet, chama-se 90 Minutos no Céu, 90 Minutes in Heaven. É um indivíduo, isto é já há uns anos, é um indivíduo que sofre um acidente de carro, é-lhe declarada uma morte legal, os paramédicos, e ele 90 minutos depois desperta. Vamos olhar um bocadinho para isso. On a cold January day in 1989, Don Piper's life changed forever. I was coming home from a church conference in East Texas, headed back to Houston. At precisely 11:45 a.m., an 18-wheeler driven by a Texas state prisoner rolled over the small car at a combined speed of 110 miles an hour. Not only did the truck hit Don's car, it ran over the passenger side of the small Ford Escort, completely crushing the vehicle and killing Don Piper. Instantly, Don began an amazing journey. I was immediately transported to the gates of heaven and surrounded by people I had known in life who had preceded me. And I mean, they weren't complete in the sense that we are now, but there were people there, and I recognized them. I tell people it was a buffet for the senses. The aroma, the sights, the sounds. I heard the wings that hovered above me. I heard music that I never heard on earth. And they were all singing glory to God songs, hallelujah songs, praise songs. And they were all doing them simultaneous, and there was no chaos. Puderam encontrar isto, nomeadamente, e procurem se quiserem por este filme, há também um livro. Isto é um caso real. No tempo em que isto aconteceu, não havia os meios de diagnóstico que hoje há. Portanto, e chegaram aos paramédicos e acharam que está morto. Puseram-lhe um lençol por cima. E como é que depois a história se desenrola? Eu tive que encurtar só aqui para deixar o essencial no vídeo. A história desenrola-se porque chega e começam a parar o trânsito, a polícia começa a parar o trânsito naquela ponta onde se deu o acidente, fica bloqueado o trânsito, e há um amigo, veio-se a saber que era amigo dele, que também vinha naquele sentido, vê a polícia a mandar parar, não sabia quem é que estava envolvido no acidente, e vai ter com os polícias e tal, o que é que se passou aqui e tal, foi um acidente e tal, tem que aguardar e tal, e ele vê o carro do amigo, este Forscore encarnado, todo despacito, mas aquele é o meu amigo, deixa-me lá ir ver, e a polícia, não vai nada, o homem está morto, pá, mas por favor, deixa-me lá ir ver, que isto de desgraça e tal, portanto insiste lá com o polícia deixou lá ir. E ele vai lá, levanta o lençol, está morto, é mesmo ele, está morto. E ele, este senhor é um pastor, como a gente viu, um pastor cristão, um protestante, mas é um pastor. E o outro também, amigo dele, também andava nestas atividades com ele. E ele começa a fazer um cântico
ali ao lado dele, como se fosse a rezar. Começa a cantar. Passado um bocadinho, começa a ver o morto a cantar com ele. chama outra vez a polícia, os paramédicos e tal. Portanto, ele esteve 90 minutos morto. Não há... A história é assim, é real, vocês procurem Don Piper na internet, veem o homem está vivo, aconteceu tudo isto, deu um filme, podem vê-lo, ok? Mas não havia uma certeza científica o que é que tinha passado com ele, mas estava 90 minutos morto e já estaria morto legalmente. Muito bem, mas agora vamos ver um outro caso, vamos ver aqui uma criança tem a idade dos 3 e os 4 anos, que vai a uma operação. Portanto, vai levar com anestesia. O seu nível de consciência vai ser diferente da consciência de vigília, este em que estamos agora, mas a atividade cerebral. Mas vamos ver o que é que o menino vem a contar da sua experiência. Reparai bem nos pormenores. Now this next one is the story of Colton Burpo, a 4-year-old boy who in 2002 was visiting Colorado when he began feeling unwell and seemed to be coming down with the flu. After a visit to the doctor, this was confirmed, and after returning home with his family to their home in Nebraska, Colton became increasingly ill and was rushed to hospital for 2 emergency operations as his appendix had burst. Infection was spreading in his body, and as he lay in the operating theatre fighting for his life, Colton says he went to heaven. He astonished his parents as he recounted his trip to what he believes was heaven to them at just 4 years old. He said he was picked up by angels and met with Jesus, who he felt safe with. And when asked what it was like, he said it's all the colours of the rainbow, a place of beautiful shades and hues. He said the gates were made of gold and there were pearls on them. It never gets dark, it's always bright. Everyone wears a white robe crossed by a sash of different colours, and they have lights above their heads. Colton also claims that he met his sister, a child that his mother had miscarried a year before his birth, to which Colton had no knowledge of before his believed trip to heaven. He described having a conversation with her where she said she was glad to see someone from her family, and she hugged him and said she couldn't wait for her mum and dad to come up to heaven and meet her. In another claim, Colton said he met his great-great-grandfather, a man he recognised from a photograph of how he looked when he was younger. Without realising who he was, Colton also described meeting John the Baptist, and he was introduced as being Jesus' cousin and the man who baptised him. Over the years, the boy claims the visions of heaven have become clearer, and when he was 11 years old, with the encouragement of his family, he wrote a book called Heaven is for Real. This has led many to think that his story has been exaggerated by his parents for profit, but he said it was not his intention to write the book, but God had helped him make the decision. The book was also followed by the successful movie of the same name. Podem encontrar este livro em português, com o nome do Céu Existe Mesmo, com aquela capa e tudo. Podem encontrar também o filme. Aqueles 2 pontinhos que eu vos chamei a atenção surpreende-nos. Então, como é que um menino diz que encontrou a irmã que tinha sido abortada antes dele? Portanto, ele não conheceu a irmã. Como é que fala com ela? E depois, quando recupera de novo a sua memória, a sua consciência, informa aos pais, olha, falei com a irmã, e eles confirmam que sim, que ele tinha tido uma irmã que ele não sabia que tinha sido abortada. Ou, como é que o menino identifica o seu bisavô naquela fotografia? Este senhor. Não é? Ok, muito bem. Mas estamos só ainda num estado de consciência alterado, mas todos nós passamos quando vamos à cirurgia. A maior parte de nós vem lá sem memórias nenhumas. Mas pronto, ainda o cérebro está a funcionar, está ali alterado e às vezes a alguns dá-lhe estas coisas. Vamos agora ver um caso de coma, que já é mais profundo. Hein? Vamos ver o caso desta senhora americana, Julie Pappy Evans. Vamos ver como é que ela passou. Por que é que ela passou? Julie Pappy Evans. In 1997, Julie Pappy Evans was involved in a horrific car accident. She was 29 at the time and was driving home from a shopping trip when a young driver jumped a red light and crashed into her car at 50 miles an hour. The impact was huge and Julie's brainstem was injured and her body began to die. She was pulled from the wreckage, unconscious, unresponsive, and had no detectable pulse. When brain scans were conducted, they revealed no brain function, and doctors couldn't see any way she was going to survive. Julie remained in a coma for several weeks, and her family refused to give up hope that she would recover.
They prayed for her survival, and against all odds, and to the astonishment of doctors, Julie woke up just 6 weeks after the accident. She was very limited physically, unable to eat, hear properly, or control any of her bodily functions. But when waking, she believes it was a moment when she had died and saw a glimpse of heaven, and this is how she described it. It was so vast, and there was no real beginning or end to it. It was just perfect peace. I knew that I was there in that place because I was dead. I knew that, and I was not afraid. I was not afraid to be there, I was happy. It was like I was home, and I wanted to stay there. Julie also recalls seeing her deceased grandmother who was telling her to go back, saying, "Your body will heal, go back and be happy." Julie is convinced she had died just long enough to experience some kind of afterlife, with her next memory waking up from her coma. Julie started the long road to recovery, and doctors are amazed at how far she has come. So was her vision just a dream, or do you think her mind or spirit did really go somewhere? It's interesting that if it was all in her mind, that despite her brain being practically non-functional, she was still able to visualize what she believes was an afterlife. Aqui já é uma alteração bem mais profunda do que a anestesia. Mas estão ali umas memórias nítidas que ela não tinha quando estava a funcionar tão bem, do olhinho aberto aqui na conversa e tal. Ui, ela estava a ver outra coisa, mas estava viva. Estava ativa e o cérebro não estava. Ui. Mas pronto, ainda podemos dizer, em coma ainda poderia haver ali uma réstia e tal. E cagando a cérebro, não é? Mesmo já com uma baixa atividade, não se recorda tudo isto. Mas está bem, mas então agora vamos complicar as coisas, agora a sério mesmo. E vamos então olhar para as experiências quase morte. O estudo que eu vos vou apresentar é um estudo feito por este senhor. Dr. Pim van Lommel é um cardiologista holandês. Ele exerce cardiologia desde 1969. Escreveu este livro, onde conta as suas experiências todas. Ele veio investigando uma série de casos, centenas de casos, já vamos ver quantos, e aqueles que recuperaram, uma fração deles recuperaram. Esta obra está em espanhol, a que eu tenho em casa está em espanhol, mas eu julgo que existirá em português. É Consciência Além da Vida. Este senhor eu conheço pessoalmente, já coincidimos num congresso em Espanha. É um senhor simples, como são todos os cientistas humildes. É um senhor simples, não é espírita, quando muito agora é espiritualista porque já viu cá ali qualquer coisa. Ele é um dos que diz, não, a consciência, há uma parte da consciência universal que é não local. Ok, espírita, entenda-se, mas pronto. E então ele, desde 1969, que ele vem trabalhando casos de paragem cardíaca e em seguida paragem cerebral, comprovada com os meios de diagnóstico e exame que hoje temos, nomeadamente paragem cardíaca, eletrocardiograma, paragem cerebral, eletroencefalograma e ressonância magnética. Portanto, observando sinais que hoje indicam aos nossos médicos nos hospitais o protocolo de morte, nomeadamente, paragem cerebral não passa sangue aqui na base do cérebro, deixou de estar alimentado. Portanto, e desses casos todos, ele conduziu este estudo até 2001, de 304 pacientes que entraram nas urgências, uma paragem cardíaca e depois paragem cerebral confirmada com estes meios que eu vos digo, houve 62 que ressuscitaram, digamos assim. Ressuscitaram porque, pura e simplesmente, houve insistência dele, como médico, e mais da sua equipa de enfermagem, meter-lhe desfibrilhadores e tal, acreditar que ainda poderia voltar à vida. E, de facto, daquele conjunto todo, houve 62 que voltaram. E os que voltaram, ele depois foi conversar com eles todos. E é isto a base do estudo. É um bocado como Kardec. Ia escutando vários espíritos através de vários médios e ia colecionando tudo. E ele verifica uma coisa engraçada. Cerca de 60% relataram ter emoções positivas. Lembras daquela Julie que não queria voltar para a vida e encontrou a avó? Não, mas tens que lá voltar e tal. Emoções positivas. Consciência de estar morto. Cerca de 50% lhe disse que tinham consciência que estavam mortos. Há aqui cerca de entre 30% e 40% que lhe dizem
que tinham a sensação, a experiência de estar fora do corpo. Inclusivamente, vocês encontram relatos naquele livro, alguns são engraçados. Há um, por exemplo, que me estou a lembrar, é um indivíduo de cerca de 40 anos, e utiliza uma prótese dentária metálica, e entra nas urgências em paragem cardíaca. Entra em paragem cardíaca e aquilo vai-se tudo põe em cima de uma maca e tal, e o médico às tantas diz, vamos meter desfibrilhador nisto. Ele está-se a apagar, eletroencefalograma já está quase a ficar plano, vamos meter desfibriladores nisto. E então, têm que tirar um procedimento, tirar tudo que é metálico, né? E tiram a placa. Tiram-lhe a placa e tal, desfibrilhador e tal, aquilo ele fica plano, cerca de 9 minutos depois, eles continuam a insistir, já estavam a transpirar por todo quanto é lado, mas 9 minutos depois aquilo torna outra vez a engrenar, o motor torna a engrenar e tal. No dia seguinte, o médico vai falar com ele e pergunta-lhe, então, conta-me lá, você ia-se apagando e tal, não sei quanto. Não, eu estive mesmo morto e tal. Aqui, ó, e começa-lhe a contar estas coisas. E uma das coisas que ele conta é isto. Porquê? Porque ele diz assim, doutor, está bem, isto, olha, onde é que está a minha placa? E o doutor disse, bem, realmente nós tiramos-lhe a placa, mas olha, se quer que lhe diga, não sei onde é que está, aquilo era uma confusão, mas esteja descansado, eu vou falar com o enfermeiro e ele há de me dizer, olha, não se preocupe muito, diga ao enfermeiro para ir ao carro número 12, gaveta direita em cima, está lá. E foram lá e estava. Então como é que você sabe isso? Eu estava a ver de cima. Onde é que vocês puseram a minha placa? Ok? E há outras, eu contei uma também numa sala de operações, a mesma coisa, de uma caneta que resvala lá para um autoclave, lá para o fim. Portanto, há esta sensação de experiência fora do corpo. Há um movimento por um túnel, encontra-se muito, em muitas descrições, ver um túnel com luz, comunicação com a luz, observação de cores. Vimos ali há bocado aquela Julie que estava em coma, aquelas corzinhas todas que ela observava, que era uma maravilha. Observação de paisagem celestial, vimos muito, a do menino, do Bolton Corpo também, etc. Encontro com falecidos, sim, o menino encontrou-se. Ela encontrou-se com a avó. Muitos desses, estavam uns falecidos à porta do túnel que vieram conversar com ele. Visão retrospectiva da vida, nós sabemos no Espiritismo que a todos nós nos vai acontecer isso. Depois de morrer, se ficarmos mesmo lá do lado de lá, vai ser garantido. Vamos começar a rever aquilo, comparar o que fizemos com o projeto que trazíamos para a encarnação. E alguns começam logo, não é? E sim, alguns começaram logo a fazer ali o exame de consciência. Presença de uma fronteira. Portanto, então isto tudo vem de onde? Se o cérebro estava parado. Se a consciência é produto do cérebro, o cérebro está parado, como é que se vem com estas lembranças todas? Tem que ser mesmo uma consciência não local. E este Sr. Pim Van Lommel tem a coragem de o escrever assim. Ora bem, o que é que, em termos de contraditório, o que é que encontramos noutras justificações possíveis disto? Bem, a mais comum é mesmo dizerem-nos que o cérebro produz a consciência, mas depois mas então como é que vêm as memórias, se a consciência é produzida pelo cérebro, como é que o cérebro está parado e tal, e andamos ali a patinar e desvia-se a conversa, mas é curto, não é? Para a nossa razão, é curto. Ora bem, então, o que é que nós podemos contrapor a esta tese, que é a mais comum, que o cérebro produz a consciência, mas fica muito curto para explicar as memórias quando o cérebro já está parado? Pois então nós sabemos que hoje, graças a Deus, a ciência permite-nos demonstrar quando o cérebro está a trabalhar, através de eletroencefalogramas, através de ressonâncias magnéticas funcionais, através de... isto é equivalente aos TACs. Portanto, isto é demonstrável para a nossa ciência. Portanto, se está a zeros, morreu. Depois tem memórias, como? Já não é aquele, não é? Muito bem. Desde que haja paragem cardíaca e perda de função cerebral, não há produção cerebral. Aqui de certeza absoluta. Se o coração parou, se o cérebro precisa de sangue para funcionar, se o sangue já não passa para o cérebro, morreu. Qualquer médico pode declarar morte legal. Então, não há produção cerebral. Se não há produção cerebral, como é que se justifica aquilo? Só a consciência de vigília é produzida através do cérebro. Sim, isso é. Nós aqui, neste momento, eu estou a utilizar o cérebro, mas atenção, é só um interface mesmo, é uma ferramenta. Porque já vamos ver, de acordo com a doutrina espírita,
onde é que reside a inteligência e a memória. Já vamos ver. Portanto, mas sim, há aqui uma consciência de vigília perceptível. Bem, é porque estás a mexer, tens o cérebro a funcionar, estás-me a dizer isto, tomas consciência. É fácil a gente entender isto. Mas claro que não é toda a consciência isto. Portanto, então o cérebro tem apenas uma função facilitadora e não produtora da consciência. A haver uma recuperação daqueles casos, as lembranças e imagens não podem ser atribuídas à porção cerebral. Estava parado, não é? E tal como diz o Sr. Pim van Lommel, a consciência infinita radica num plano não local, e já tínhamos visto aquele doutor a falar com Morgan Freeman, também a dizer isso. Há uma consciência não local. Para nós, é espírito. Portanto, e se nós recordarmos a posição espírita, o nosso ponto de vista, nada melhor do que nós recorremos ali àqueles 2 livrinhos. O Livro dos Espíritos, pergunta 132, e o que é o Espiritismo, parte 2ª, pergunta 14. Vamos ouvir e vamos acompanhar o que é que lá é dito. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constituem o ser chamado espírito. A alma é assim um ser simples, o espírito um ser duplo, e o homem um ser triplo. Muito bem, meus amigos, isto que acabaram de ouvir, pergunta 14, capítulo 2 do que é o Espiritismo. Isto dá-nos indicações claras de onde reside a inteligência e a memória que todos temos. E que há uma diferença clara entre alma e espírito. Ok? No Livro dos Espíritos, capítulo 2, pergunta 135, os espíritos sugerem a Kardec que, para compreendermos como é que o espírito se integra no ser humano, com o corpo, que comparemos, utilizemos uma metáfora utilizando um fruto. Eu escolhi aqui a maçã. Então, a maçã inteira será o ser humano. Ok? Quando nós partimos a maçã a meio, o que é que sucede? Está ali uma capa, uma pele, neste caso verde, é a nossa pele. Há depois uma parte branca, são os nossos músculos, os nossos tendões, os nossos nervos, ok, corpo. E depois há ali uma sementinha, pode haver mais, mas há ali uma sementinha. Sementinha, espírito, ok? E agora nós poderemos verificar que, olhando para dentro da sementinha, o que é que vai acontecer se nós a partirmos? Portanto, a sementinha tem uma capa, não é? Tem uma capazinha preta. O que é comparado com o espírito? É o perispírito, que até tem uns chakras. Certo? O perispírito é uma envolvente, é uma luva para a alma se ligar ao corpo. Portanto, é o episperme, é a casca. Agora, se nós seccionarmos esta semente, o que é que vai acontecer? Vamos ver isto outra vez. Uma capazinha por fora, o perispírito, e aqui por dentro outra vez, aqui uma coisinha amarela e depois um embrião. O que é esta coisa amarela, que está aqui tudo contido? Se aqui era o perispírito, aqui é a alma. Ok? E aqui será a memória. Esta grande parte toda amarela é a memória, que tem memória consciente e inconsciente, que é a maior parte. Claro, mas quem é que gera estas memórias? Tem que ser a inteligência, que é o embrião. Percebem agora quando Kardec diz que há 3 elementos. Há a alma, o perispírito e o corpo. Destes 3 elementos, a sua associação dá origem a 3 seres. Primeiro, a alma, ser simples. Porquê? Porque, por exemplo, num planeta divino, onde já não se cumprem encarnações, para que é que se precisa do perispírito? Se o perispírito é um casaco para ligar o princípio inteligente à alma a um corpo, porque é que eu de verão hei de estar com um casaco vestido se a temperatura é agradável? Então, quando assim é, nos planetas mais avançados, para onde nós progrediremos, teremos almas, ser simples. Depois ele diz, a união da alma
com o perispírito, então dá o espírito. Sim, vestido o casaco, que precisamos nos planetas, nos mundos onde vamos cumprir encarnações. Precisamos de um casaco. Um casaco é uma espécie de interface. Usando outra metáfora, olha aqui para este computador. Este computador há de ter um processador e há de ter uma memória. Ok? Uma memória consciente, que é aquela RAM. Por exemplo, eu estou a utilizar este telemóvel, é a mesma coisa, é um computador. Há de ter uma memóriazinha que está agora fixada com esta apresentação, mas tem cá outras apresentações cá dentro. Certo? É a memória consciente, aquele picoleto ali, e a inconsciente. E quem é que está a processar isto? É a inteligência, é o processador do computador. Aonde é que isto tem que estar? Não pode estar no perispírito, certo? Se o perispírito é casaco que a gente usa ou não, consoante a gente precisa ou não pode estar no perispírito. Tem que estar aonde? Na alma, certo? Então, acompanha-nos sempre, certo? É isto que está dito no que é o Espiritismo. E depois Kardec torna a dizer isto num artigozinho que vos aconselho todos a ler, 1864, Revista Espírita, Abril. Está lá um artigo, diz assim, resumo da lei dos fenómenos de espírito. São 23 parágrafos, vocês leem em 5 minutos, têm este resumo todo que encontra também no que é o Espiritismo. Isto é importante, porque não há nenhuma outra ciência que chegue a esta profundidade. E estão a ver como é que nós lá chegamos. Em muita desta parte estamos apenas a filosofar. Então, mas onde é que tem que estar a alma e as memórias? Tem que estar onde é que tem que estar a inteligência e a memória? Tem que estar na alma, porque se o perispírito se o espírito é um ser duplo que é constituído por alma e perispírito, se ele tira o perispírito, tem que continuar a pensar, tem que continuar a ter memória, portanto, tem que estar na alma. Convém fazer esta diferença. Kardec diz naquele livrinho, que é o Espiritismo, que filosoficamente, com o uso da razão, são diferentes. Se vocês ficarem só pelo livro dos Espíritos, vão ficar confusos, porque nessa altura, recordai que o livro dos Espíritos é escrito em 1857. Kardec não era nenhum Deus, não era nenhum infalível, e claro que, tal como qualquer um de nós, vamos mudando de opinião à medida que a gente vai aprendendo. Hoje eu sei mais coisas que sabia ontem. E se vocês olharem com cuidado para a obra de Kardec, também vão ver isto. E, nomeadamente, esta questão da diferença de alma e espírito vem pela primeira vez, aparece em 1859, 2 anos depois de eu escrever o que é o livro dos Espíritos. No livro dos Espíritos, os Espíritos superiores diziam: epá, entendei-vos, a vossa linguagem é curta, vocês não conseguem entender um fenómeno inteligente sem ser como uma manifestação física. Então, por isso, os nossos médiuns, hoje, o que é que vêm? Não vêm almas. Vêm espíritos. Porquê? Porque necessitam de ver algo semimaterial que indiretamente lhe diz que está ali uma inteligência, detrás daquilo está uma alma. Eles não veem almas. No nosso nível, não veem almas. Vemos espíritos. Vemos uma inteligência e uma memória envolvida por um perispírito que sim, que impressiona alguns de nós, os que têm capacidades mediúnicas ostensivas. Estão a ver? Portanto, e ele diz, no livro dos Espíritos, diz, vocês têm muita dificuldade até pela vossa linguagem e vocês não conseguem perceber um fenómeno inteligente, não conseguem perceber o princípio inteligente sem ser através de uma manifestação física. Por isso dá igual alma ou espírito. Isso é o que ele dizia em 57, mas depois, em 59, ele vem clarificar. Atenção, filosoficamente são coisas distintas. Aqui está a razão. Portanto, é isto que diz a doutrina espírita. Ora bem, posto tudo isto que eu vos apresentei, eu estaria em condições de dizer que o espírito ou a consciência não local, que disseram aqueles 2 médicos, existe mesmo. De outra maneira, como é que vínhamos a estas consciências? E, para isso, nós temos esta justificação, relatos conscientes dos que sofreram uma experiência quase de morte na sequência de uma paragem cardíaca com perda de função cerebral em seguida, são uma evidência da existência do espírito, de acordo com a doutrina espírita, ou consciência não local, para as medicinas que não querem ainda, têm receio de usar este nome. Claro que o espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito,
que em certos casos, se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. É isto que diz na introdução do Livro dos Espíritos. Embora não seja muito específico, já vai dizer, é um ser real, perceptível para alguns pelo tato, para alguns, não é para todos, mas para alguns pelo tato. Mas lá está, porque tem um invólucro semimaterial, ok? Mas lá de trás está aquilo que não nos é dado ainda a perceber, mas que nos constitui a todos nós. Meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Eu consultei esta bibliografia toda que aqui encontrar. Eu fui-vos falando ao longo dela. Cá tem o livro do Pim van Lommel, aqui do Erlander, este senhor também investiga na reencarnação. Podemos um dia qualquer vir a fazer esta conferência cá de evidência científica da reencarnação. Aqui o Raymond Moody, um investigador também da vida para além da vida. O Céu Existe, o livro daquele menino, aquele menino que também tem filme. Aqui neste meu livro, o Pensamento Sistémico e Espiritismo, eu também abordo esta questão, nomeadamente aqui no Espiritismo como sistema. Este livro está aí à vossa disposição, pois que ainda não o têm. Também podem encontrar nesta livraria digital Buboc, Portugal, e podem obter um ficheiro digital para ler em telemóveis, se quiserem. Eu estou a gravar esta conferência e amanhã ou depois já estará disponível aqui neste canal Espiritismo JQ. Claro, só vão ver isto, a minha cara não interessa, vão ouvir a minha voz, deste obsessor, com esta coisa toda que estive aqui a gravar, mas veem todas estas imagens, podem ver uma e outra vez para tirarem as vossas dúvidas. Também podem apanhar por Facebook, etc. Também tenho aqui um e-mail à vossa disposição, espiritismo.jg@gmail.com, e pronto, estaria à vossa disposição para qualquer pergunta que me queiram fazer sobre este tema ou outro. Muito obrigado pela vossa atenção.